Vocês sabem quem são os homens que mais pegam mulheres? Eu acho que talvez não sejam os homens que vocês estão pensando. E quando eu digo os homens que pegam mais mulheres, eu literalmente estou me referindo a número de pegar mulheres, ok? Não estou falando do cara que tem a maior capacidade de pegar mulheres, mas que efetivamente pega o maior número de mulheres. E talvez você pense que seja o cara musculoso, o cara macho alfa, o cara quadrada, isso e aquilo. E você não poderia estar mais errado, tá? Eu vou ilustrar um exemplo muito bom aqui, tá? Vamos pensar no típico Chad, no típico macho alfa que as pessoas têm na cabeça. Um cara alto, um cara musculoso, bonito, né? Que chama bastante a atenção das mulheres, tá? Imagine ele. Vamos pensar um cara bem musculoso assim. Você realmente conseguiria pensar naquele cara dançando numa balada pra um funkzão? Bem honestamente, cara. Você acha que um homem másculo, um homem dominante, fica dançando, rebolando pra pop, pra música eletrônica? Não dá, cara. Não dá. Um homem genuinamente másculo e viril não fica rebolando popozão na dança, ok? Isso não vai acontecer, ok? Então, quando você observa, por exemplo, os caras que vão em balada e pegam um monte de mulher, eles têm lá uma gandaia, um rebolo especial deles, isso e aquilo. Algumas vezes, esses caras não são os que chamam mais a atenção das mulheres. Eles simplesmente são os mais insistentes. Não são os mais insistentes, e aqui vocês talvez fiquem até um pouco perdidos, mas eu vou explicar melhor. Mas eles são os caras que mais se humilham, tá? Que mais dão estímulo, mais dão atenção àquelas mulheres. Especialmente hoje em dia, em que as mulheres elas estão se tornando cada vez mais narcisistas, tá? Até mesmo como um reflexo das mídias sociais, e os homens também estão se tornando, mas as mulheres em especial, né, elas estão se tornando sim cada vez mais egocêntricas e narcisistas. Quando elas vão em uma balada, muitas das vezes só a mera atração física que ela tem por ti não é o suficiente, tá? Algumas das vezes, algumas garotas em especial, e não são algumas, acho que uma boa parte delas, gostam do cara que de uma forma ou de outra se submete um pouco a ela. Porque o cara que é totalmente viril, um cara que tem bastante testosterona, ele não chega e fica rebolando na frente dela e fica tentando chamar a atenção de diversas formas, isso e aquilo, e faz uma piadinha e se torna um comediante, isso e aquilo. Geralmente o cara que tem uma virilidade extrema, ele tende a ser um pouco mais frio, tende a ser um pouco mais racional, ficar um pouco mais no lugar dele, do que o cara que vai e fica fazendo esse tipo de coisa, tá? Talvez ele seja um homem um pouco mais comunicativo com outros homens, talvez como um líder ou algo assim, mas no âmbito de ir conversar, por exemplo, com mulher em balada. Um cara que tem muita virilidade no comportamento dele, ou até mesmo na aparência dele, talvez não tenha muito sucesso assim. Então muitos dos caras que pegam muita mulher, talvez eles tenham um elemento da aparência, isso e aquilo, mas muitas das vezes a questão do se humilhar, do se submeter à mulher, acaba ajudando alguns deles. Porque sim, tem mulher que gosta disso. Sim, tem mulher que gosta disso, tem mulher que procura isso algumas das vezes. Tá? Especialmente as mulheres mais modernas, mulheres menos femininas, menos tradicionais. Mulher como você conhece num lugar igual a Augusta, por exemplo. Essas mulheres não querem homens extremamente másculos assim. Homens mais másculos, eu vou me incluir aqui, se dão melhor em lugar igual sertanejo. Vai no Vila Mix, é melhor do que você ir, por exemplo, numa balada da Augusta. Pra quem de São Paulo sabe o que eu tô falando. Por quê? Porque o soy boy, o gado que é magrelo, todo pálido, que toma todo dia soja na mamadeira, esse rapaz, ele vai ter um sucesso na Augusta, num lugar mais alternativo, com mulheres mais feministas, por exemplo, porque ele se submete, ele tem um comportamento mais submissivo.
E para aquelas mulheres feministas, elas se convencem que aquilo é algo atraente, ou algo daquilo, não sei lá do que. Às vezes também questão hormonal, a gente não pode se esquecer disso. Os anticoncepcionais mudam sim o comportamento e a atração de muitas mulheres. As mulheres, quando elas tomam o anticoncepcional, elas começam a procurar homens que são mais próximos dos irmãos dela, ou homens com traços menos viris, né? Enquanto a mulher que não toma anticoncepcional, ela tende a querer homens mais másculos, né? Então, já com isso em mente, a gente já vê uma grande distinção. Muitos desses caras que conseguem pegar um monte de meninas, por exemplo, na Augusta, em lugares assim, ou meninas, por exemplo, feministas ou algo assim, sabe? Geralmente não é um sinal de que ele é um homem necessariamente alfa ou algo assim. Agora, e o cara que é literalmente o alfa, o cara que é viril, como que ele tem sucesso? Será que ele tem sucesso? E a resposta é sim, mas é de uma forma diferente. Assim, pros caras no topo do topo do topo, eu vou dar um exemplo aqui, cara, de um inscrito meu, eu vou chamar ele de G, beleza? Ele é um inscrito meu. O cara, eu perguntei pra uma amiga minha, né? Eu falei, dá uma nota pra esse cara. Ela falou assim, esse cara é 10/10. O cara é Slayer, assim, sabe? Todo trincado e tal. Cara bem quadrada. Deve chamar a atenção de bastante menina. Ele tava me falando, cara, que ele não precisa fazer muita coisa. As garotas ficam insistindo nele, ficam mandando mensagem. Ele falou que fica meio que ignorando algumas delas, fica jogando com elas porque ele não tem saco, isso e aquilo. E geralmente é assim o comportamento, você entendeu? Você não tem que fazer muita coisa. E a questão da seleção acaba sendo algo muito importante. Agora, um cara desse vai ser o mais pegador de todos? Talvez não. Talvez sim, talvez ele possa fazer isso se ele quiser, mas não necessariamente, tá? E da minha experiência pessoal, eu vejo que os caras que estão realmente no topo, eles dificilmente acabam se submetendo a experiências do tipo, vou pegar o máximo de mulheres possíveis. Geralmente não, cara, sabe? De experiência, assim, de amigos que eu tenho. Depois que ele começou a pegar um monte de mulher, ele falou, tá, é tudo igual, qual que é o ponto agora? E acaba sendo uma questão mais de ser seletivo do que ser uma pessoa em relação à quantidade. Depois que você tem a validação que você é um cara que está no topo da pirâmide social, você meio que aceita esse fato e fica lá, e tá tudo bem. Eu tô no 20% da hierarquia social e tá tudo certo aqui agora. Mas agora, o que acontece? Os caras que muitas das vezes pegam muitas mulheres em relação a número e gostam de se gabar disso, eles fazem isso porque eles realmente se humilham, sabe? Eles literalmente se humilham. Eles se submetem a situações ridículas, situações nada másculas, assim dizendo, sabe? O comportamento deles também não é másculo. A forma de eles falarem, de se expressarem e todo o resto. E muitos moleques mais jovens, eles se perguntam, nossa, mas como que um cara desses consegue pegar tanta mulher? Bom, é muito óbvio, é o que eu expliquei aqui, entendeu? E assim, não subestimem essa coisa de que algumas mulheres modernas e egocêntricas gostem de caras que se submetam a elas, né? Tem alguns exemplos que eu falava assim, como é possível que essa menina goste de um cara desses, sabe, um cara magrelo, feio, sabe, nada assim atraente, um cara pálido e tal. Eu falo, como? Eu não conseguia entender, mas começou a ficar óbvio. Aquela menina, depois eu comecei a ver relatos e todo o resto de experiências que ela teve, e se tratava de uma menina que ela tinha um comportamento mais narcisista, um pouco mais egocêntrico. Então, para ela, ela precisava um pouco da atração sexual, mas o mais importante era se sentir o máximo de ser uma princesa que ela conseguiria. Então, de presentes, de ser constantemente elogiada pela aparência dela, pela superioridade intelectual dela, isso e aquilo. Isso era algo que, para aquele tipo de mulher, ela gostava muito. Ela gostava de ter um cachorrinho para levar em todo lugar. Enquanto que um cara muito mais dominante, um cara muito mais controlador, que é mais bonito, que tem muito mais confiança, seria muito mais difícil de ela, por exemplo, domar, né? E para uma mulher narcisista, uma mulher egocêntrica, não ia ser nada interessante. Então, assim, no final das contas, o que acontece? Quando você vê esses casos de caras escrotos
que ficam se gabando, que pegam todo mundo mesmo sendo magrelo e feio. No fundo, eles muitas das vezes conseguem isso porque eles estão se humilhando. E quando você se humilha, quando você deixa para trás a sua identidade viril, realmente, você se impor, você dominar e controlar, decidir por si próprio, isso tem reflexos na sua vida pessoal, tá? Isso vai ter um reflexo na forma de você viver a tua vida, no seu estilo de vida, na sua forma de pensar, entende? Quando você faz tudo o que é necessário para você conseguir pegar uma mulher, você se torna uma pessoa muito mais submissa, tá? De forma geral. Eu nem vou falar que se torna, mas se você faz isso, só sendo uma pessoa submissa. Então, no ambiente de trabalho, você não vai ser o cara que chega e geralmente vai falar tudo o que está acontecendo numa reunião. Geralmente você não vai ser o cara que vai liderar um projeto. Você não vai ser o cara que tá na merda e fala, não, eu vou fazer isso e eu vou continuar a fazer isso, e você traz pessoas com você em relação a uma causa. Um líder de verdade, né? Geralmente isso não vai acontecer. Porque você deixa essa parte sua para trás quando você fala que não, tá tudo bem. Eu vou deixar o meu espírito masculino, eu vou deixar a minha virilidade para trás para simplesmente conseguir, né, a materialidade do sexo, de conseguir o máximo de mulheres possíveis para, enfim, ter validação do ego ou algo do tipo. Então assim, rapazes, não se esqueçam, se você conhecer um caso assim de um cara magrelo, escroto, feio pra caramba, que pega todo mundo, ele fica se achando por isso, não se sinta mal em relação a isso. Veja os outros aspectos da vida pessoal dele. Às vezes não é algo tão positivo assim. E muitas das vezes tem casos até de mulheres que ficam com caras por literalmente dó. Insistência, o cara insiste tanto, ele é tão bonzinho com ela, ela fala assim, coitado, eu tenho até dó desse cara, né? Às vezes elas são ruins, às vezes elas manipulam esses caras, né? Ficam jogando ele pro lado, falam, não, eu não quero mais você porque achou um alfa melhor, ou porque voltou pro alfa que era dela. Enfim, muitos desses caras acabam se tornando vítimas, acabam se machucando bastante vezes. Então assim, de forma geral, não se submeta a mulher alguma, ou se possível, a quase nenhuma pessoa, de forma geral.